Boa tarde. Mais uma vez eu desejo que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Que bom que você voltou, muito bom saber que você de alguma forma deu valor a este encontro, não por causa de mim, eu não tenho valor nenhum senão aos olhos de Deus que me salvou, mas valorizou a pregação da palavra de Deus, que é o que importa para a nossa vida. Bom, eu não cheguei a comentar, algumas pessoas me perguntaram na saída da igreja, mas eu falei do meu ministério, não falei o nome, que é a Última Verdade Presente. Então, se você quiser me encontrar nas redes sociais, em quaisquer redes, seja no Insta, obrigado pastor, no Face, lá no YouTube, o ministério se chama Última Verdade Presente, tá bom? Dá uma força para a gente lá, divulgando os materiais. No Insta, nós temos publicado conteúdos todos os dias. No mês de abril, nós vamos completar aí um ano publicando pelo menos um conteúdo todo dia ao longo do ano. E no YouTube eu tenho tido um pouco menos de frequência na publicação dos materiais, mas sempre que possível eu publico algum vídeo lá também. Se Deus quiser der tudo certo, inclusive as gravações que teremos aqui serão publicadas lá no canal, tá? Bom, nós vamos dando continuidade nessa tarde, estudar o assunto cujo título que dei se chama O Pecado de Nadab e Abiú. Eu acho que tem lições importantíssimas para extrairmos da experiência desses dois filhos de Arão e gostaria de refletir nela com vocês aqui nessa tarde. Pode já projetar o slide? E antes de abrirmos a Bíblia, então, no livro de Levítico, nós vamos fechar os olhos para falarmos com o Senhor mais uma vez. Eterno e todo-poderoso Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado por este lugar favorável, esse lugar tranquilo, pelo sossego que temos ainda em meio ao caos e ao desequilíbrio que vemos em nosso mundo, em todas as áreas. Nós te louvamos porque a tua igreja tem sido uma cidade de refúgio no meio do caos do planeta Terra. E este lugar seguramente é uma cidade de refúgio. E aqui nós estamos agora para nos encontrarmos com o Senhor, não com o Jefferson, não com o pastor Marcelo, mas, acima de tudo, com o Senhor Jesus Cristo. A tua palavra será aberta, a tua palavra será lida. Esse é um livro impresso, escrito, assim como qualquer outro, com papel e tinta, de tal maneira que quando olhamos para ele e o tocamos, a impressão que temos é que é só mais um livro. Mas este não é só mais um livro. Esse livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós, Pai, invocamos o Espírito Santo que o Senhor prometeu enviar todas as vezes que abríssemos a Tua palavra, a fim de nos instruir na leitura e na compreensão de maneira correta. Por isso eu te peço a unção, a direção e o batismo do Espírito Santo. Esteja conosco, Pai. É a nossa oração. Que os Teus olhos estejam inclinados para esta igreja nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Levítico capítulo 10 será a nossa leitura introdutória. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, nós leremos os versos 1 e 2. Levíticos 10, 1 e 2, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fazia pouco tempo, aliás, bem pouco tempo, não sabemos exatamente quanto, mas era pouco tempo, que o tabernáculo de Moisés tinha sido inaugurado. E Deus, antes disso, dera uma série de orientações para Moisés, para Arão, sobre os materiais, a própria construção e os rituais que deveriam ser feitos no tabernáculo ou no santuário.
Entre as orientações dadas, havia uma que era especificamente sobre o fogo. E essa é que nos interessa para o tema dessa tarde. No dia da inauguração, depois de consagrar o santuário, os móveis, o próprio Arão ser ungido juntamente com os seus filhos, no capítulo 9 do livro de Levíticos, voltando apenas um pouquinho aí do texto que nós acabamos de ler, versículos 23 e 24, um fenômeno sobrenatural aconteceu. Veja, nós estamos então no próprio ato da inauguração do tabernáculo. Tudo foi preparado e consagrado durante vários dias, até que então um animal foi oferecido. E o desejo do povo de Deus era que o Senhor confirmasse que ele habitaria naquela construção, naquele edifício. Porque Deus tinha prometido, me farão um santuário para que eu possa, lembra? Habitar no meio do povo. E aí então, capítulo 9, verso 23 e 24 de Levíticos diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda, da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então Deus responde, aceitando o sacrifício, enviando imediatamente fogo do céu. E curiosamente, aquele fogo que pela primeira vez havia sido enviado sobre o santuário e consumido o sacrifício, deveria ser utilizado todas as vezes que uma cerimônia fosse realizada dentro do santuário. Toda vez que o incenso fosse queimado lá dentro do compartimento santo, o fogo utilizado, a brasa utilizada deveria ser tomada do altar de holocausto que foi aceso pelo próprio Deus. Não poderia ser um fogo qualquer. Por isso a Bíblia diz que era um fogo santo e não um fogo profano. Eu não sei se é coincidência ou não, mas sabe esse costume que se tem com a pira olímpica, onde nós temos ali também essa cultura do fogo que não se apaga, essa chama que vai para a Grécia e que da Grécia percorre o mundo e aí chega até o local onde a Olimpíada será sediada e quando termina, novamente isso ocorre e o fogo volta para a Grécia de novo, ou seja, é sempre o mesmo fogo. É algo mais ou menos semelhante que acontecia aqui. Era um fogo que Deus acendeu, um fogo santo, um fogo consagrado pelo próprio Senhor. Se você me pergunta se as propriedades químicas desse fogo eram diferentes daquelas que nós conhecemos de um fogo comum, eu acredito que não. Talvez se olhássemos para esse fogo que Deus acendeu e olhássemos para uma chama qualquer, eu acredito que a aparência era exatamente igual. Aliás, eu creio que se você colocasse a mão sobre o fogo que Deus acendeu e um fogo comum que estamos acostumados, creio que a queimadura será exatamente a mesma. Mas a Bíblia diz que um fogo que foi enviado por Deus era santo e este fogo deveria ser usado dentro das cerimônias do santuário, sempre que algo fosse realizado e requeresse a utilização do fogo. É curioso porque o que vemos aqui é algo que eu poderia dizer até que é um princípio, intrínseco ao próprio caráter de Deus. Quando nós vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, Ezequiel, capítulo 44, verso 23, nós vemos ali que há uma orientação dada por Deus aos sacerdotes. Muita atenção. O pastor Marcelo está aqui com o pastor dessa igreja. Eu acredito que nós temos anciãos aqui dentro dessa igreja. Eu sou ancião da minha igreja, da igreja do Água Verde. Então, esta orientação do livro de Ezequiel é uma orientação para aqueles que pastoreavam o povo, para aqueles que dirigiam o povo, onde Deus diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Era uma ordem dada por Deus, um princípio
de distinção entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano, e os sacerdotes, os pastores, os anciãos deveriam instruir o povo com relação a isso. Esse não é um princípio só aplicado dentro do santuário. Eu vejo Deus aplicando esse princípio em várias áreas da vida. Inclusive, publiquei recentemente uma reflexão no Twitter que gerou assim uma série de discussões, dizendo, curiosamente, nós temos na Bíblia o dinheiro santo e o dinheiro profano, ou o dinheiro comum. Qual é o dinheiro santo? Consagrado a Deus. O dízimo. Nós temos na Bíblia o dia santo e os dias comuns. Qual é o dia santo do Senhor? O sábado. Você percebe que é um princípio que Deus aplica em várias situações do nosso cotidiano, do dia a dia. Nós temos também na Bíblia, por exemplo, alimentos que, se eu não posso chamar de santos, mas são pelo menos separados e nós não podemos fazer uso desses alimentos, e outros alimentos que são comuns, que podem ser utilizados por nós. Você nota então que em tudo parece que Deus distinguiu coisas que podemos participar e coisas que devemos evitar. E aí eu lancei a seguinte afirmativa: bom, mas parece que na música é a única área que vale tudo. E é lógico que foi uma ironia. Porque em tudo na vida nós temos esse princípio estabelecido por Deus do santo e do profano, daquilo que é consagrado a Ele e daquilo que é comum e faz parte do nosso dia a dia. O problema é que Nadab e Abiú, como sacerdotes e filhos de Arão, eles foram orientados por Deus dentro dessa recomendação que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eles sabiam disso. Sabiam que a ordem dada por Deus era uma verdade absoluta. Deus disse claramente que o fogo usado era um fogo santo. E eu imagino Nadab e Abiú agora, porque quando eu vou para a história, eu vejo os dois filhos de Arão usando o incenso exatamente como Deus havia dito. Porque as espécies aromáticas, a quantidade inclusive, eram todas prescritas por Deus. De tal maneira que o incenso estava correto, mas o fogo não. E eu imagino agora esses dois jovens dialogando entre si, dizendo: eu não acredito que Deus vai se importar se apenas um detalhezinho do seu culto não estiver de acordo com a vontade dele. Afinal de contas, nós estamos aqui vestidos da maneira correta, o incenso está correto, só o fogo não será aquele que Deus ordenou. Mas, meus irmãos, no que diz respeito à adoração, Deus é minucioso, metódico, exigente, e Ele só aceita ser adorado da maneira que Ele determina que seja adorado. Eu imagino esses dois jovens usando um argumento que hoje é muito comum dos nossos dias, dizendo: tanto faz, eu acho que não tem nada a ver, Deus e amor, Deus se importa com o interior, o que vale é a intenção, e a verdade é que não foi o que aconteceu aqui. Eu acredito, terminando essa parte introdutória, que o espírito desses dois jovens está impregnado na nossa geração. Esse espírito que não consegue distinguir o santo e o profano e que não leva a religião, o cristianismo, a vida de comunhão com Deus a sério e usa essa suposta teologia do eu acho que não tem nada a ver, ou tanto faz. Deus se importa com o interior e não com o exterior, e infelizmente nós temos visto isso alastrado na nossa geração. É um fato que hoje nós não temos mais um santuário ou um tabernáculo literal aqui na terra, mas também o apóstolo Paulo diz categoricamente que o meu corpo é o templo do quê? Do Espírito Santo. E eu gostaria de partir desse princípio aqui, desde agora até o final da nossa mensagem. O seu corpo, na maneira de você se relacionar com Deus, no seu trato para com Deus, Deus exige na sua palavra que você use o seu corpo de maneira piedosa, santa, consagrada a Ele, porque você, embora seja algo contrário da nossa sociedade, e eu já vou mostrar isso para vocês aqui, nós não somos donos dos nossos corpos. Deus tem autoridade absoluta do que Ele chama de templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Levando isso em consideração, eu gostaria de penetrar aqui em uma esfera um pouco mais contemporânea, então, uma vez que já entendemos a experiência que aconteceu no Antigo Testamento. No ano de 2015 foi lançado aqui no Brasil um filme chamado Olmo e a Gaivota, um filme nacional, portanto. A história do filme tinha um objetivo muito claro, que era sensibilizar as pessoas
para se engajarem na causa pró-aborto de maneira indiscriminada, ou seja, independente das circunstâncias. Esta era a intenção do filme. O que, meus amigos, me desculpem, eu sei que é uma questão de saúde pública, eu sei que na nossa Constituição já existem exceções, e a nossa igreja, inclusive, concorda com ela, mas você autorizar ou permitir que se executem abortos de maneira indiscriminada é o crime mais baixo, imoral, demoníaco e depravado que uma sociedade poderia promover. É o assassinato de crianças, de bebês. E você tem ideia de quantos bebês mais ou menos são abortados ao redor do mundo a cada ano? Mais de 40 milhões de bebês ao redor do mundo. É um genocídio de crianças e bebês praticado todos os anos ao redor do mundo. E aí, então, alguns artistas da Globo, depois de verem um discurso da a autora do filme chamada Petra Costa, nas redes sociais, e ela foi muito criticada, porque o Brasil, embora nós estejamos sendo invadidos por uma onda avassaladora de liberalismo, de concepções revolucionárias, o Brasil ainda é um país majoritariamente conservador. E as pessoas ficaram indignadas com a manifestação desta diretora, melhor dizendo, nas redes sociais. E então os atores da Rede Globo resolveram gravar um vídeo demonstrando apoio a esta dramatização. Foram vários atores, muitos conhecidos. Num dado momento, a atriz Bárbara Paz, depois de muito escárnio com a fé cristã, diz assim, abro aspas, toda mulher é dona do seu corpo, faz com ele o que quiser. E logo em seguida, todos os artistas que participaram do filme começam a dizer da gravação a seguinte frase, meu corpo, minhas regras. E esta é uma frase que virou um clichê e tem se tornado um senso comum na nossa sociedade. O que está implícito na frase é que eu sou dono do meu corpo e faço o que quiser com ele. Se eu quiser furar, eu furo. Se eu quiser tatuar, eu tatuo. Se eu quiser praticar sexo com 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, eu mando na minha vida. Meu pai, minha mãe, meu pastor e Deus, acima de tudo, não tem o direito de ditar o que eu devo e o que eu não devo fazer com o meu corpo. É isto que, no fundo, está implícito nessa frase. Esse conceito não está presente apenas no meio dos jovens, mas nós já vemos que ele é quase que um zeitgeist. Quando nós estudamos cosmovisão, a palavra zeitgeist é usada pelos alemães para representar o espírito da época. A nossa sociedade está embebida nesta filosofia. E aqui nós vemos um outro exemplo. Uma senhora, 77 anos de idade, chamada Glenn Scope, vivendo no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra, e ela tinha o desejo de se tatuar. No entanto, o seu marido, como um soldado do exército reformado, extremamente conservador, não gostava desse tipo de coisas, e ela esperou até que ele morresse para então realizar o seu sonho. E quando entrevistada pela BBC, perguntaram a ela, mas, dona Glendice, como você lida com essa questão que acaba sendo algo incomum na nossa sociedade? Ao que então ela respondeu, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele, em outras palavras. Então nós vemos aqui que essa filosofia do eu faço o que eu quiser com o meu corpo está impregnada na nossa sociedade e na nossa geração, excluindo Deus, excluindo a autoridade da igreja, excluindo a autoridade da palavra do Senhor de me orientar e me dizer de que maneira eu devo me relacionar com Deus através do meu corpo. Mas como foi que chegamos aonde chegamos? Porque se nós voltamos, talvez, a uns 50 anos, o cristianismo não estava nessa situação tão caótica e catastrófica como vemos acontecer em nossos dias. As pessoas tinham mais preocupações morais, éticas e de obedecerem os ditames da palavra de Deus. E eu me perguntava, como foi que chegamos nessa banalização que chegamos em nossa geração? E entre muitas explicações, melhor dizendo, eu queria entrar um pouquinho nisso daqui com vocês. Pós-modernidade. Esse é um conceito social e até filosófico
que determina um marco distinto de como a nossa sociedade passaria a enxergar e se comportar diante do mundo, a ler o mundo de maneira geral. A pós-modernidade, como o próprio nome sugere, nada mais é do que uma maneira diferente de ver o mundo desde o período anterior, que era a modernidade. Daí vem o nome pós-modernidade. E tudo que é pós, eles só dão esse nome porque ainda não encontraram uma maneira de descrever essa geração que está surgindo. Inclusive, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, morreu, se eu não me engano, em 2017, e ele sim cunhou um termo, uma expressão que me parece descrever muito bem essa geração que nós vivemos, e ele chama de modernidade líquida. Líquida porque tudo que é líquido toma a forma do recipiente ao qual ele se adequa, ou onde é introduzido, não há rigidez, não há solidez, e ele vê que nessa geração, em todas as áreas, no amor, nos relacionamentos, na educação e também na religião, nós temos vivido de maneira fluida, líquida, sem solidez e sem absolutos. E então, na modernidade, para você entender de maneira breve, os seres humanos pensavam que todos os dilemas e problemas do mundo seriam resolvidos através da ciência. E então veio Darwin, por exemplo, e tirou Deus da natureza. Ele apagou as digitais de Deus da natureza. Veio Marx, e Marx propõe uma visão diferente da leitura da história, propondo uma concepção materialista de luta de classes, e excluiu Deus também da história, da soberania da história do universo. Além deles veio Freud, e Freud propõe uma interpretação psicanalítica de compreender o inconsciente do ser humano, e exclui Deus também do nosso inconsciente. E aí nós avançamos um pouco mais, chegamos na época deste, que é o filósofo aí mais conhecido, talvez, da pós-modernidade, chamado Nietzsche, que ao compreender o que estava acontecendo aqui no nosso mundo ocidental, ele chega à seguinte conclusão: o homem ocidental virou um Übermensch. O que é um Übermensch? É um super-homem. Em outras palavras, nós não precisamos mais do mito judaico-cristão, do Deus mitológico da Bíblia, para dar explicações racionais a nossa vida. E aí ele cunha uma palavra que você já deve ter ouvido falar, que deu título, inclusive, a um filme evangélico muito famoso, chamado Deus está morto. Deus morreu. Deus morreu. O grande problema é que a nossa sociedade enfrentou o século XX, viu a Primeira Guerra Mundial acontecer, e viu a Segunda Guerra Mundial acontecer, e a ciência que eles esperavam que ia levar a raça humana a um progresso nunca antes visto na história, na verdade foi responsável pela época mais desgraçada da história do planeta Terra. Eu não estou falando aqui contra a ciência é uma bênção, inclusive Ellen White é a favor da ciência, e no céu, para quem não sabe, essa visão meio etérea que se tem do céu, de que nós vamos para lá ficar tocando harpinhas e de olhos fechados, e não tem nada a ver. No céu nós seremos verdadeiros cientistas, diz a serva do Senhor. Nós vamos pesquisar novos mundos, nós vamos pesquisar a natureza, e nós vamos ter potencialidades jamais conhecidas e alcançadas pelos seres humanos. Eu quero ir para o céu, não sei você, mas eu quero ir para o céu. Vai ser algo maravilhoso. Bom, ao enfrentarem isso, houve uma quebra de paradigma. Nós saímos então da modernidade e entramos na pós-modernidade. E a pós-modernidade é o ceticismo de tudo. Já que a ciência não deu resposta, a religião não dá resposta, a vida não dá resposta. Então agora chega a época da dúvida. A dúvida por duvidar. O ceticismo é você não crer em instituições, não crer em regra, não crer em absolutos. E aqui eu fiz um curso de história. Infelizmente não acabei por algumas razões, mas a professora do curso, nessa apostila, citou uma frase que eu guardei, e ela disse assim: na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, e me permito introduzir aqui a religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em quê? Colapso. O que ela está dizendo é que se há algo que descreve bem a pós-modernidade, esta é uma época de colapso de identidades em todas as áreas que você pode imaginar, inclusive sexual. E aí eu quero entrar aqui num detalhe que, para mim, é a maior descrição da decadência que nós chegamos na nossa sociedade.
Eu não tenho tempo de explicar para vocês cada uma dessas escolas e correntes da pós-modernidade que estão descritas ali. Não sei se você enxerga bem: pluralismo, relativismo, humanismo, existencialismo, ecumenismo, e são vários ismos. Nós vamos nos concentrar apenas no relativismo. O relativismo é aquela filosofia que nega a existência de verdades absolutas. Eles vão dizer que são várias verdades, não existe certo e errado, não existe bem e mal. E agora presta atenção, você vai captar onde eu quero chegar. Os relativistas são aqueles que negam a existência do santo e do profano. Isso é o relativismo. Eles vão dizer que tudo depende da sua perspectiva, da sua educação, da sua visão, tudo é relativo e não existem absolutos. E para explicar um pouquinho disso para você, já ouviram falar dessa famosa parábola indiana do elefante? Diz que certa vez o imperador indiano chegou a um grupo de cegos e ele os convidou para tatearem um elefante. E cada um deles começou a tatear um elefante, um aqui na cauda, o outro na perna, um na parte da barriga, o outro na orelha, um aqui no chifre e o outro na tromba. E então o imperador chegou a eles e disse assim: olha, agora eu quero que vocês descrevam para mim o que é um elefante. O que agarrou, por exemplo, o elefante aqui na perna, disse assim: o elefante é igual uma coluna. Eu estou tocando nele aqui, eu vejo que ele é cilíndrico, ele é alto, é uma coluna, um elefante é igual a uma coluna. O outro que tocou aqui, por exemplo, na cauda, disse: não, jamais. O elefante, na realidade, ele é igual a uma vassoura. Porque eu vejo aqui, ele é cilíndrico, mas é bem fininho e no final ele tem uma penugem que se assemelha a uma vassoura. Vocês já entenderam onde nós queremos chegar. Mas o que não dizem nessa parábola é que, fora dos cegos que estão analisando o elefante, há um imperador, que é o absoluto, e que descreve para eles o que é um elefante de verdade. Então, embora em algum momento a verdade ela seja relativa, isso não elimina a existência absoluta da verdade em momento nenhum. Mas entremos então no relativismo. Eu disse para vocês que o aspecto sexual é aquele que mais evidencia a decadência que nós estamos enfrentando, onde uma sociedade que chega a esse ponto aqui de relativismo tão baixo, tão brutal, meus irmãos, olha, isso só me dá paz por saber uma coisa: é uma evidência clara de que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando muito em breve. Olha, sendo sincero para vocês, nem nas minhas melhores hipóteses de que o nosso mundo viraria uma Sodoma e Gomorra, eu nunca imaginei que nós veríamos isso daqui, a tal da ideologia de gênero. No ano de 2016, a revista Veja fez uma matéria falando sobre a ideologia de gênero, dizendo: sexo, na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida e você não tem nada com isso. Ao longo da matéria, eles diziam que se você fosse se cadastrar na época no Facebook aqui do Brasil, havia mais de 16 opções de gênero para você escolher. Lá nos Estados Unidos, como eles sempre estão mais à frente do que a gente aqui no Brasil, na época, 2016, eram mais de 50 opções de gênero. E se você não se enquadrava em nenhuma delas, ainda havia um campo dizendo outros para você dizer o que você gostaria de ser. Ou seja, já não basta mais uma criança nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para determinar a sua identidade sexual. Dizem eles que sexo biológico é uma coisa: eu nasci no corpo de um homem, mas se eu me sinto uma mulher, então eu posso ser uma mulher. Que relativismo mais terrível do que esse poderia existir? O que passa a determinar agora os absolutos na minha vida não é natureza, não é biologia, não é o que está evidente diante dos meus olhos, mas são os meus sentimentos. Uau! Uau! Esse cara aqui tem sido um dos maiores influenciadores digitais de crianças e adolescentes aqui do nosso país. Há crianças da nossa igreja, e eu tremo quando eu sei disso, ou quando eu descubro isso, que consomem conteúdos do Felipe Neto. E eu me assusto quando vejo esse tipo de coisas. O Felipe Neto, ele passou por uma metamorfose bastante grande, mas utilitarista, pragmática.
Na verdade, ele foi atrás de números e dinheiro, mas a filosofia do Felipe Neto, ela não tem nada a ver. Aliás, ela está muito longe da filosofia ensinada na Palavra de Deus. Eu monitoro o trabalho do Felipe Neto desde 2015, 2016, mais ou menos. Agora eu já nem preciso ver mais nada, porque eu já descobri o suficiente, o que eu precisava. E então, no ano de 2016, o Felipe Neto gravou um vídeo chamado Felipe Neto é ateu. E eu preciso que você analise a visão que o Felipe Neto passou para crianças, para adolescentes que estavam preocupadas com a sua visão de mundo. Será que ele foi ensinar, instruir essas crianças nos absolutos da palavra de Deus? Não, ele disse assim, abro aspas, eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma. Lindo, que bom que existiu, mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e o que não fazer. O que ele está dizendo, em outras palavras, eu não preciso de livros, eu não preciso de absolutos, eu não preciso da lei de Deus, ditando as regras, os princípios, os valores, as permissões e proibições na minha vida. Não, eu sou a minha própria lei, eu sou a regra absoluta moral da minha vida. Meus irmãos, quando eu ouvi, na verdade, ele dizendo isso, para quem nunca leu o livro Patriarcas e Profetas, leia, e você vai ver que foram as exatas palavras de Lúcifer quando se rebelou contra Satanás lá no governo de Deus. E aí os pais não sabem hoje porque os filhos são tão desobedientes, porque não amam mais leis, regras, virtudes, porque dentro da igreja já não se respeita mais as normas da igreja, os princípios da igreja, as doutrinas. Hoje já não se respeita mais anciãos, não se respeita mais pastores. Nós vamos tocando a coisa do jeito que pensamos que devemos ser. Nós estamos bebendo do relativismo sem saber, porque o relativismo já é a própria água na qual o peixe está inserido. É a atmosfera da nossa geração. Uma modelo evangélica chamada Aline Franzoi, ela participou de algumas novelas, é uma atriz. A novela Guerra dos Sexos, por exemplo, fez um ensaio sensual para a revista VIP, Ring Girl, eu não sei se ainda é do UFC, e ela foi convidada para posar nua na Playboy. Uma modelo evangélica. E aí, um evangélico pode posar nu na Playboy? Eu acho que, se nós voltássemos a algumas gerações, aí uma geração talvez seria o suficiente. Eu acho que essa discussão nem entrava dentro da igreja, porque era algo tão óbvio que nem precisava tratar sobre isso. Mas ela posou. E então, quando foi entrevistada, perguntaram a ela como ela lidava com essa questão como uma evangélica, como uma cristã. Ela respondeu então dizendo o seguinte: sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado é muito relativo o que é certo e errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Eu te pergunto, para um cristão bíblico, a verdade é relativa, o certo e o errado é relativo? Não. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, muito pelo contrário, Deus amaldiçoa aquele que torna o bem mal e o mal bem, aquele que faz da luz trevas e as trevas luz. Deus diz que isso jamais poderia ser compatível com a sua fé, com seus princípios. Isso é tão antigo que eu costumo dizer que o relativismo, isso que a gente bebe, que ganhou nome na nossa geração de filosofia, já tinha o seu princípio gestado lá no Jardim do Éden. Olha o que Ellen White vai dizer, qual foi o grande problema de Adão e Eva. O comer da árvore da ciência do bem e do mal causou a ruína dos nossos primeiros pais. E a aceitação da mistura do bem e do mal é hoje a ruína de homens e mulheres. Deixa eu explicar para você onde que o diabo vai chegar. Satanás é astuto? Eu te pergunto, ele teve êxito com Adão e Eva lá no Éden, sim ou não? Teve muito êxito. E mais, como que é o seu nome, meu irmão, que ajudou aqui na ministração da lição hoje? Altair. O irmão Altair comentou hoje pela manhã que Adão, ele tinha uma natureza humana não caída.
Então ele não tinha propensões para o pecado como nós temos hoje, inclinações. Portanto, se Satanás logrou êxito com humanos não caídos, que dirá com humanos caídos e depravados como nós o somos? Ele não precisa mudar as suas estratégias. Satanás ele só muda a fórmula, a aparência, mas a essência das suas estratégias continuam exatamente iguais. E sabe por quê? Porque o coração do homem é o mesmo em qualquer geração. Será que o relativismo está afetando a nossa vida? Vamos olhar um pouquinho para o mundo religioso no geral, a nossa vida como um todo, aqui como cristãos. As festas de casamento dos crentes da nossa geração. As festas de 15 anos, festas de 18 anos, os aniversários, que eu costumo dizer que deveriam ser um púlpito para a gente demonstrar para familiares, amigos, quem é o Deus que nós servimos, está se tornando um palco, irmãos, para exibição de toda a nossa hipocrisia. As músicas que se tocam lá, as roupas que se usam lá, nós estamos ali, fazemos uma oração, invocamos o nome de Deus, mas daqui a pouco a coisa ganhou ares de mundanismo total. É a mistura do santo e do profano. O índice de divórcios dentro da igreja é praticamente o mesmo índice de divórcio fora da igreja. O casamento está banalizado. Eu tenho visto a sociedade aí cada vez mais desprezar e desvalorizar o casamento. O exemplo mais recente que me marcou foi a separação do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Um casamento que teve ares ali de beleza, de virtude. O Whindersson, inclusive, um rapaz muito simpático, um youtuber muito simpático. E aí, então, com poucos meses de casados, os dois se separaram. E a razão que deram para a separação foi para não estragarem o respeito e o amor de um para com o outro. Sabe o que é isso? É a glamorização do divórcio e a banalização do conceito bíblico de amor. E nós temos visto isso acontecer muito entre nós. Já não existe mais aquela disposição dentro do relacionamento conjugal do marido se sacrificar pela sua esposa, da esposa se sacrificar pelo seu cônjuge. É a primeira briga, a primeira discussão, a primeira desavença. Não, eu já não aguento mais, eu não me casei para isso, eu me casei para ser feliz. Isso é um grande equívoco. Nós poderíamos falar do sábado. Olha, tem algumas igrejas que eu já preguei, igrejas grandes do nosso país, e geralmente são estas, onde esse tipo de coisa acontece com mais frequência, e eu fiz o comentário que farei agora, e pessoas foram até mim, no final, me abordar e agradecer por tê-las advertido com relação a isso. Sabe o que acontece? Muitos adventistas hoje saem do culto e vão almoçar em restaurantes, banalizando o princípio bíblico do sábado. Nem tu, nem a tua família, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e a tua serva. Ah, mas eles estarão com o restaurante aberto independente disso. Não importa, meus irmãos, não importa. O sábado, que até algum tempo era visto pelo povo de Deus como um dia santo, hoje é encarado por muitos como um feriado, e nós estamos confundindo, volto a repetir, o santo com o profano. A questão do sexo, como já falamos pela manhã, nós temos visto hoje muitos jovens do nosso meio, que têm uma vida sexual ativa, não são casados, não pediram a bênção de Deus no casamento e tampouco adequaram a sua relação perante a sociedade, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a bênção de Deus e a adequação do casamento também com o mundo. E muitos hoje vivendo em pecado, vivendo em sexualidade aberta, e é normal, tenho visto isso acontecer, dirigindo escola sabatina na igreja, louvores na igreja, cantando, tomando aqui o púlpito, o altar do Senhor, misturando o santo e o profano, e a igreja não cresce, e a igreja não prospera, e a igreja tem dificuldades, e a gente não sabe de onde vem. É maldição no meio do acampamento do povo de Deus. É a mistura do santo e do profano. Como disse aqui, às vezes a gente lê a história de Nadab e Abiú e acha que isso está muito distante de nós, mas fogo estranho está sendo inserido no meio do acampamento do povo do Senhor. O uso de dízimos e ofertas. Eu quero dizer algo para você. O pastor Marcelo falou algo aqui sobre o apoio que a igreja tem dado ao meu ministério, mas eu quero deixar claro aqui que eu não recebo R$1 da igreja adventista do sétimo dia.
Quem vos fala aqui não é alguém que está sendo pago pela igreja, eu vivo pela fé. São 6 anos nesse ministério vivendo com doações, pessoas que me ajudam voluntariamente, alguns mensalmente, outros esporadicamente. E eu creio, eu já perguntei várias vezes para Deus, Senhor, agora já está até tarde demais. Devo entrar no ministério pastoral? Senhor, devo dividir a minha atividade no ministério com alguma atividade secular? E Deus sempre me responde, continue do jeito que você está, eu vou te sustentar, eu quero que você permaneça no ministério integralmente. E por que eu digo isso? Para o meu orgulho? Não. É para você entender que eu estou falando de dízimo aqui, não como alguém que sobrevive dos dízimos da igreja. Eu não estou defendendo o meu salário. Não teria nenhum problema se o próprio pastor viesse pregar para vocês sobre isso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele coloca os 2 grupos, para que não haja problemas na igreja. Pastores falam e leigos falam. E eu, como um leigo, estou aqui dizendo para você, o dízimo é santo. E Deus separou esta igreja adventista do 7º dia. Ah, mas tem problemas na administração. Problemas são daqueles que estão, de alguma forma, fazendo mau uso, se o fizerem do dízimo do Senhor. Mas Ele deu a esta igreja a competência e a autoridade para administrar os dízimos, de tal maneira que eu preciso devolvê-los, e se não devolvo, eu estou roubando a Deus. Sei que é duro. Eu participo de reuniões de comissão e às vezes as pessoas tentam passar a mão, né? Ah, não, mas vai tirar tal pessoa porque não devolve o dízimo. Meus irmãos, é princípio. Nós não brincamos com princípios. Se tem alguém relativizando princípios aqui, mas fala do dízimo e deixa de lado outra área. Não, princípio. Princípios. Poderíamos falar aqui do perdão de pecados. Eu me entristeço demais quando eu vejo dentro da igreja irmãos se degladiando uns com os outros, disputando cargos dentro da igreja, um querendo ser maior que outro, um querendo subir e galgar degraus mais altos do que os outros. Significa que nós não entendemos absolutamente nada da fé e da religião. A religião de Cristo é o contrário, é aquele que é humilhado que será exaltado. E aí nós temos irmãos que vêm para o culto, que vêm adorar a Deus, vêm ministrar lição, escola sabatina, que não tem a coragem de olhar na cara de um irmão dentro da igreja, sendo que a Bíblia diz que se eu vou oferecer uma oferta no altar do Senhor, o que eu devo fazer? Deixa a tua oferta de lado, vai ter com teu irmão, resolve. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque nós estamos relativizando os princípios absolutos de Deus e não estamos levando a sério a nossa religião, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. É por isso que os ímpios lá fora, eles não levam a sério a nossa fé. Dalai Lama, se não me engano, já dizia. Sabe qual é o grande problema do cristianismo hoje? São os próprios cristãos. Gandhi, obrigado, pastor. Mahatma Gandhi. Bom, há uma frase de Agostinho de Hipona, eu acho essa frase brilhante. É óbvio que nós temos muitas discordâncias com Agostinho, mas ele disse, se você acredita apenas nas partes do evangelho que você gosta e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas é em si. Você entendeu aqui o que ele está dizendo? É a época que nós vivemos, é a época da personalização da fé, e isso é a reprodução exata da nossa sociedade dentro da igreja, porque o pastor Marcelo pode falar muito melhor sobre isso do que eu, o pastor é da área do marketing, da publicidade, e tudo o que se faz hoje é feito cada vez mais pensando em personalizar, não é, pastor? Visando identificar as marcas, os valores com as pessoas cada vez mais. Você não compra mais produtos, você compra valores das empresas. É por isso que, por exemplo, o Starbucks agora está colocando o nome dos seus consumidores no copinho deles. Porque a ideia é personalização do produto, e o que muitos estão fazendo com a fé é exatamente a mesma coisa. É a fé personalizada, é o meu Cristo do meu jeito, do jeito que eu quero, da maneira como eu gosto, e ponto final. Mas ele está dizendo, isso não é o evangelho. Para a gente encerrar. Quando eu olho para a história de Nadab e Abiú, eu não sei você, mas eu pensava o seguinte, esses 2 jovens estão malucos? Esses 2 jovens tinham alguma perturbação mental ou alguma dificuldade intelectual que não conseguiram compreender a clara orientação de Deus? Deus foi claro, é o fogo santo e ponto final. E eu me perguntava, mas Senhor, o que aconteceu? Esses jovens são rebeldes?
Eles decidiram simplesmente levantar as mãos aos céus, é o pecado de mãos alçadas que a Bíblia diz, de rebelião contra Deus? Ou será que eles foram influenciados por alguma coisa externa? Voltemos para Levíticos capítulo 10. E eu quero que você leia comigo os versículos 8 ao 11. Levíticos capítulo 10. Versículos 8 ao 11. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Atenção aqui agora, eu lia esse texto no contexto da história de Nadab e Abiú, e eu pensava assim, qual é a relação do que está dizendo aqui com a história de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú ofereceram fogo no altar, estranho no altar do Senhor, aí a Bíblia diz que veio o fogo e consumiu Nadab e Abiú, aí Deus dá uma orientação lá para o povo dele, para Moisés, para Arão, dizendo que não era para Arão nem se entristecer pela morte dos seus filhos, e na sequência vem essa história do vinho. De acordo com muitos eruditos e estudiosos da Bíblia, e Ellen White, que não é erudita e nem teóloga, mas é profetisa de Deus, Nadab e Abiú fizeram o que fizeram, porque eles estavam bêbados, eles estavam embriagados. Eles tomaram tanto vinho que ficaram com a mente anuviada, nublada, eclipsada, de tal maneira que perderam a noção, a percepção moral do certo e do errado, do santo e do profano. Então, para eles, tanto fazia fazer o que eles acabaram ali fazendo, né? Bêbados. E aí eu sei que você deve estar pensando assim, mas então estou tranquilo, como adventista do sétimo dia, uma das primeiras coisas que eu aprendo na igreja é não beber bebida alcoólica. Mas, meu amigo, preste muita atenção aqui agora, porque a embriaguez, ela não vem apenas como resultado de bebida alcoólica na nossa vida. Eu não estou aqui falando de embriaguez literal, eu estou falando aqui de embriaguez espiritual. Ou acaso não existe esse tipo de embriaguez na Bíblia? Você lembra da Babilônia no Apocalipse? A Bíblia diz que a Babilônia embriaga as nações usando o quê? O vinho da sua prostituição, mas ali no Apocalipse não é um vinho literal, é um vinho espiritual, simbólico, que diz respeito ao estilo de vida que pessoas estão adotando nessa geração e que está acabando com a percepção moral dessas pessoas. Por isso, deixa eu ser bem sincero com você, tem pessoas que a gente conversa, tem pessoas que a gente orienta, tem lugares onde eu prego e o pecado está sendo exposto diante da pessoa, o Espírito Santo rasgou o véu, convenceu, mas a pessoa não enxerga. Por quê? Porque as percepções morais da pessoa estão embriagadas. Embriagadas. E o primeiro milagre que o Espírito Santo precisa fazer é tornar essa pessoa sã. Porque, do contrário, ela nunca vai enxergar a mensagem do Senhor. Veja o comentário de Ellen White sobre Nadab e Abiú. Aqui eu peguei do livro Os Escolhidos, mas é o mesmo livro Patriarcas e Profetas. Eu só tomei desse livro porque ali me parece que a tradução um pouco mais contemporânea está mais clara do que aquela tradução mais antiga. E diz assim o texto: Nadab e Abiú jamais teriam cometido aquele pecado fatal se antes não estivessem sob efeito do quê? Do vinho que tomavam livremente. Olha o que ela diz, eles jamais teriam feito aquela loucura. Eles só fizeram porque ficaram bêbados. E ela continua. Por sua intemperança, não estavam mais qualificados para o desempenho da função sagrada. Conclui, tinham a mente confusa e as percepções morais tão adormecidas que não conseguiam fazer a diferença entre o sagrado e o profano. Agora, muita atenção, eu não reproduzi os textos ali, mas Ellen White, por exemplo, vai dizer, veja, não é só a questão do vinho, do álcool, da bebida alcoólica, não. Ela diz aqui, por exemplo, abro aspas, tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como também enfraquece as faculdades mentais e morais.
Sendo assim, a alimentação que você usa, o que você come ou o que você bebe, também vai influenciar na sua mente. Isso hoje já está cada vez mais comprovado pela ciência. Abro aspas para outro texto, Ellen White está aqui falando dos jovens, e ela diz assim: a mente dos jovens, abro aspas, está cheia de insensatez, sua conversação é inteiramente vazia e vã, eles têm um agudo ouvido para a música, e Satanás sabe que órgãos provocar para animar, absorver e seduzir a mente de tal maneira que Cristo não seja desejado. De acordo com esse texto, o diabo ele usa também o quê? A música. E hoje você me vê aqui pregando bonitinho, de terno e gravata na igreja. Eu não nasci num lar adventista, eu tinha um ídolo na minha vida. Alguns talvez já tenham escutado eu contando essa história. O ídolo era o Eminem. Já ouviram falar do Eminem? O Eminem é um cantor de hip hop norte-americano. E eu gostava muito dele. Você entrava no meu quarto, tinha um pôster dele dando dedo do meio para quem entrasse no meu quarto, isso com 15 anos. E eu tenho orelhas furadas, cabelo pintado, usava calças largas. Eu tinha um comportamento muito parecido com o do Eminem. E as músicas dele influenciavam muito a minha vida. Tem um exemplo só para citar para vocês. Tem uma música do Eminem antiga chamada Clean Out My Closet. Numa tradução livre, seria Limpando o Meu Armário, que é uma expressão no inglês semelhante à nossa lavando roupa suja. E aí no clipe, o Eminem aparecia enterrando a sua própria mãe. Mas não porque ela tinha morrido casualmente, ele matou a sua mãe. Porque ele tinha problemas de relacionamento com ela. Ele vem de um lar desestruturado, um lar muito complicado, e ele odiava a sua mãe. Eu tinha problemas seríssimos de relacionamento com a minha mãe. Eu nunca aceitava que a minha mãe desse a última palavra dentro de casa. A minha mãe falava, eu sempre gritava e falava mais alto do que ela. E com muito custo minha mãe conseguiu me colocar nos eixos, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus mudando e transformando a minha vida, acima de tudo. A música influencia. Eu gostava demais de funk também, muito de funk. Como bom carioca, né? Gostava bastante de funk. Na época do bonde do Tigrão, da Eguinha Pocotó, gostava dessa porcaria toda. Era o que eu gostava. Eu estou contando isso tudo para vocês, para mostrar para vocês que Deus muda gostos. Deus transforma mentes. Eu não precisei nem do meu pai e da minha mãe para isso. Foi alguém, pregou a palavra para mim, meu sogro e minha sogra estão aqui, começaram a me dar um estudo bíblico. Na época ainda não éramos da igreja adventista do sétimo dia, mas foram esses primeiros estudos bíblicos que mudaram os gostos, os hábitos, o meu estilo de vida. O último texto que eu cito, abro aspas, a mente a qual se permite absorver na leitura de ficção fica arruinada. A imaginação se torna doentia, o sentimentalismo toma posse da mente. E olha só que curioso, Ellen White advertia os jovens da igreja a terem cuidado com o que liam na área de ficção. Ela não ela não reprova todo tipo de ficção. Tem alguns que confundem essa citação aqui dizendo, olha, você não pode ler ficção nenhuma, nada a ver. Na biblioteca de Ellen White tinham livros de ficção. Um deles, que talvez a maioria aqui conheça, é a história de John Bunyan, O Peregrino. Já leram O Peregrino? É uma ficção espetacular. Espetacular. Quem nunca leu, eu recomendo que leia. E aí ela diz que tivessem cuidados. Aí eu fico pensando, se Ellen White vivesse hoje, na época da televisão, na época das plataformas de streaming, na época de Game of Thrones, na época de The Walking Dead, na época de tudo isso que está sendo consumido aí largamente, onde jovens da nossa igreja, da nossa sociedade, atravessam noites, quando não dias, consumindo esses materiais, não estão com a mente só sentimental, mas completamente enferma, doente, por isso não amam a palavra de Deus. Olha, para você ter ideia, o Game of Thrones, ele foi criticado por críticos profissionais de cinema, e esses críticos, que não tem nada a ver com religião, disseram que existem muitas cenas pesadas de sexo e violência nessa série. E aí eu vejo hoje pregadores, cantores da nossa igreja recomendando esse tipo de séries para o nosso povo, e é claro que não vão amar a palavra de Deus. É o santo com o profano, embriagados, estão com a mente anuviada, totalmente. É o vinho espiritual dificultando a percepção dos jovens e adultos da nossa igreja, do cristianismo como um todo, para entender a diferença do santo e do profano. Eu preciso terminar. E aí eu te faço só uma pergunta. É difícil a gente dar uma mensagem dessa, né? E às vezes parece que não temos esperança nenhuma. Mas o nosso Deus, isso é um texto bíblico, ele primeiro fere
mas ele só fere com um objetivo. Sabe qual é? Deus não fere se não for para curar. Assim é a pregação da palavra. Quando João Batista dizia, raça de víboras, se arrependam, no final ele terminava mostrando qual era a solução para a vida deles. E a solução para a sua vida, ela está no livro de Romanos, no capítulo 12. Eu tenho uma pregação, inclusive, no meu canal, só sobre esse texto, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Eu vejo Paulo ali implorando. Imagine Paulo aqui na igreja e dizendo isso para vocês. Se fosse nessa geração, eu imagino Paulo dizendo assim: eu imploro a vocês, eu clamo a vocês, que em nome de Jesus, pelo amor de Deus, ele na sequência diz, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, ele vai evocar aquela personalidade de Deus que a gente mais ama, que é, Deus é misericordioso. Você pode estar no lamaçal do pecado, mas você nunca pode ter ido tão longe que os braços onipotentes de Deus não sejam capazes de alcançar você. E é por isso que Paulo fala, Deus é muito misericordioso. Eu rogo, mas eu não estou rogando aqui pela autoridade da igreja, pela autoridade do homem, não. Eu estou rogando aqui pela misericórdia de Deus. Apresente o seu corpo. Olha o corpo, o templo do Espírito Santo. Em que, meus irmãos? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus está pedindo o seu corpo. Ele quer habitar em você. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer ser o dono de tudo que você faz, da sua profissão, do seu celular, da sua televisão, do seu relacionamento na igreja. Ele quer ser o dono da sua vida. Entregue o seu corpo. Só que para entregar o corpo, tem algo que precisa vir antes. Porque o corpo tem uma capital que controla ela, assim como uma cidade. Uma cidade, ela funciona, ela gira em torno da capital. E qual é a capital do nosso corpo? Qual é a capital do nosso corpo? É a mente. Por que que hoje as pessoas estão tão doentes mentalmente, meus irmãos? De acordo com a OMS, hoje, desde 2020, na verdade, a depressão, ela já é a segunda maior causa de enfermidades ao redor do mundo. Por que que as pessoas estão tão doentes hoje mentalmente? Porque o diabo está escravizando as pessoas. Ele sabe que quando você não me confunda aqui, tá? Eu não estou dizendo que depressão é coisa ou prova de que você não é filho de Deus, tem nada a ver com isso. Eu só quero que você compreenda que Satanás ele quer escravizar a sua mente. Ellen White chega a dizer que de cada 10 enfermidades, 9 começam, sabe aonde? Na mente. De cada 10. O Augusto Cury diz que hoje já existem cerca de 80% da população mundial que desenvolveram o que ele chama de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. E ele cita alguns sintomas, e eu acho que se eu citasse aqui, a maioria de nós teríamos. Dores de cabeça constante, dificuldades para pegar no sono, falta de paciência com pessoas que são lentas para o aprendizado, cansaço, dificuldade de memorização, são sintomas da SPA. Nós estamos enfermos mentalmente, porque o diabo sabe que a mente saudável, o corpo saudável, produzirá uma espiritualidade saudável. E ele conclui dizendo, não vos conformeis com este século. Eu acho maravilhoso esse apelo de Paulo. O que ele está dizendo em outras palavras, não interessa se para o mundo lá fora o relativismo é normal, se isso virou banal, se fazer sexo é algo banal, não importa se a maioria não dá dízimo, não se conforme com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saber aqui, quem deseja ter uma mente santa, que diga um amém para que o céu registre nesse momento. Amém. É isso que Deus está prometendo para você. Uma mente renovada. Paulo está falando ali, daquela que é a doutrina que, no meu ponto de vista, é a mais bonita da Bíblia.
é a doutrina da regeneração. É Deus pegar uma mente caída e transformar na mente de Cristo. Olha, irmãos, para a gente concluir. Eu sei que isso não é fácil. Quem vos fala aqui é um perseguidor, ou foi um perseguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante 10 anos. Eu era católico e eu conheci o Adventismo através de um movimento antitrinitário. Sabe o que é antitrinitário? Que não crê na doutrina da Trindade. Eram pessoas que tinham sido excluídas da Igreja Adventista porque não criam nessa doutrina. E eu fiquei 10 anos envolvido com esse movimento, pregando contra a igreja, dizendo que essa igreja é Babilônia, que as pessoas tinham que sair da Igreja Adventista, que a Igreja Adventista tinha caído, que os pastores eram todos mercenários, perdiam tempo lá no curso teológico para não saber ensinar um engano para a igreja, eram mercenários, eram vendidos. 10 anos assim. Eu cuidava de uma igreja, eu virei pastor desse movimento, um dos, né? Nós éramos em 7 na liderança, inclusive meu sogro fazia parte também. Na verdade, eles foram os culpados para me levar lá. E então nós cuidávamos de uma igreja que ficava no Auer na época, perto da passarela do Auer, sabe? Bem pertinho ali. Eu batizei pessoas, eu oficiei casamentos, tirei muitas pessoas da Igreja Adventista através de vídeos, através de pregações. E aí um dia, no ano de 2013, depois de muita coisa acontecer, eu entrei nisso tudo em 2005. No ano de 2013, minha esposa e eu, nós resolvemos ir para um lugar que fica lá no México, quase divisa com os Estados Unidos. Era uma escola missionária de um ex-pastor adventista. No deserto, a escola no meio do nada. A nossa intenção ao irmos para lá, minha esposa queria estudar nutrição. E eu queria estudar evangelismo. Porque a gente trabalhando no ministério, e o ministério não crescia. E a gente não queria aceitar de forma alguma que não era Deus abençoando, que Deus não ia abençoar aquilo. A gente se auto-enganava dizendo, não, a verdade é para poucos, mas a gente precisa aprender. E aí fui lá para aprender. Quase 24 horas de viagem no total, entre escalas, pausas, esperas. Chegamos lá no México, Tijuana, viajamos até o local da escola, que fica num povoado de Ojos Negros. A minha esposa, quando ela entrou dentro do trailer que nos colocaram, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu dentro daquele trailer? Se você quiser saber o desfecho dessa história, vem amanhã à noite, que eu vou contar para você o restante. Tá bom? Vem amanhã que eu vou terminar de contar para você. E como Deus muda mentes. Como foi que Deus me tirou de lá e Ele me trouxe junto com a esposa para a igreja. Quero compartilhar um pouquinho desse milagre na nossa vida com vocês. E mais. Porque o maior milagre que tem acontecido na nossa vida, e eu não creio que foi por acaso, foi Deus permitir que no ano que a minha esposa e eu queríamos ter o nosso primeiro bebê, depois de 10 anos de casado, Deus mandou um câncer para dentro da nossa casa. Um câncer de mama. E Deus permitiu isso para que a gente pudesse, de alguma forma, adquirir experiência maior com Ele no nosso ministério. E eu quero que você venha amanhã, então, e traga visitas, tá? Não se acue. A mensagem, ela é forte, mas eu acredito que a mensagem do Senhor, ela transforma vidas, sim, meus irmãos. Então pode chamar, pode convidar. Amanhã nós vamos estudar. Se você quiser ler já de antemão, para vir com um texto fixado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Vai ser o nosso estudo de amanhã, o nosso sermão de amanhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 8. Por hoje, acho que nós temos alguma mensagem? Tem? Enquanto a mensagem musical será agora ministrada, eu gostaria que você refletisse e que mais uma vez você fizesse uma entrega do seu coração ao Senhor, assim como você está mesmo, assentado, de olhos fechados. Consagre a sua mente a Deus, entregue a sua mente a Ele, e que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Renova-me
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Nós não combinamos nada, né, Leandro? De música, né? E terminou perfeitamente. Obrigado. Acho que a música veio muito bem a calhar. Essa experiência de renovação, de transformação. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero agora convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu gostaria de antes só dar a oportunidade. Eu sempre que faço essas programações, eu gosto de orar por pessoas. E amanhã eu vou levar o nome de alguns. Mas hoje eu já quero que o céu registre o seu nome. Sempre que um pregador faz um apelo, não sei se isso já foi explicado para você, isso não é um capricho de pregadores da igreja. Às vezes a gente pensa, né? O pregador gosta de testar o sermão e aí ver a aceitação. Tem nada a ver. É porque nós estamos envolvidos num grande conflito entre o bem e o mal. E embora Deus saiba o que vai dentro do seu coração, Satanás não sabe. Nem os anjos sabem. Então, quando um pregador ele termina um sermão fazendo um apelo para você se expressar fisicamente, é para que o céu veja, é para que o diabo veja a sua decisão. E no exato momento em que ela é tomada, o seu anjo, ele voa até o reino dos céus. E a sua decisão é registrada no seu livro da vida. E meus irmãos, tenham certeza que Deus vai fazer o impossível para que essa decisão seja praticada na sua vida. E é por isso que agora eu quero dar a oportunidade a você que está aí, que você levante a mão. Se você aceita, a partir de hoje, romper com aquele pecado que o Espírito Santo tocou no seu coração. E se você deseja que o Espírito Santo, igualmente, comece a mudar a sua mente, transformar a sua mente. Daí de onde você está, levante a sua mão. Se você está disposto a tomar essa decisão. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero orar por você. Amanhã nós teremos um novo convite. E amanhã eu serei mais específico. Porque eu vou levar alguns nomes comigo para minha casa. E eu vou orar todos os dias. No meu culto pessoal e no culto que faço com a minha esposa todos os dias também. Nós vamos apresentar o seu nome diante de Deus. O objetivo dessa programação são dois: reavivamento e reforma espiritual. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Eterno Deus e Pai,
Tudo que nós vemos causa angústia, causa aflição ao nosso coração, porque nós olhamos ao redor e parece que o mundo está em bancarrota, e de fato está. A sociedade está caindo. Nós vemos a própria nação que vivemos, Senhor, escolhendo cada vez mais a corrupção, o roubo, a degradação. Vemos isso através dos filmes, através das músicas, através das novelas. A cultura da nossa sociedade, Senhor, não como um todo, mas em muitas áreas, está escolhendo o pecado, a imoralidade, a abominação. E o Senhor, nesta tarde, está nos mostrando, Pai, que quando o Teu Espírito Santo nos convidou para Te servir, o Senhor nos pediu para nos separarmos daquilo que é mundano. O Senhor pediu para que o nosso corpo, consagrado ao Espírito Santo e habitado por Ele, não recebesse fogo estranho. E o fogo estranho nós podemos entender aqui por tudo aquilo que é alheio à fé, tudo aquilo que é imoral, que desagrada ao Senhor. O Senhor nos orienta, não introduza no seu corpo de maneira direta ou indireta. E Pai, desde criança talvez, crescendo nesse ambiente que diminui a validade dos Teus princípios, dos Teus valores, nós não conseguimos enxergar, ó Deus, a importância disso. Mas hoje nós acabamos de tomar uma decisão. Nós levantamos as mãos em primeiro lugar. Nesse ato de levantar as mãos, Senhor, nós estamos também indicando de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro só pode vir do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, Pai, pedir a Ti que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. O Senhor tem visto, ó Deus, na minha vida, os meus defeitos, aquilo que tem me escravizado. O Senhor sabe que cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas batalhas. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje, ó Pai, que nós não nos conformemos de maneira nenhuma, que o pecado não se torne normal na nossa vida, que a abominação aos olhos do Senhor não se torne um estilo de vida para nós, mas nós o autorizamos, Pai, nesta tarde, que em nome de Jesus o Senhor transforme, literalmente metaformoseie a nossa mente em nome do Senhor Jesus. Tome em Tuas mãos a nossa vida, ó Deus. Teu Espírito Santo nos batize e que o Senhor nos prepare. Amanhã será o nosso último encontro com a Tua permissão. Que Satanás não impeça que ninguém daqueles que precisam ouvir, especialmente eu, Senhor, que nenhum de nós sejamos impedidos pelo inimigo, seja pelo cansaço, seja por acidentes, seja por preguiça, por distrações, que nada nos impeça este encontro que temos marcado com o Senhor aqui amanhã. Essa é a nossa súplica, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Pastor, só confirmando o horário de amanhã? 19? 19h30? 19h30 amanhã então. Que Deus te abençoe, que o Senhor o leve em paz e que você tenha um primeiro dia da semana muito abençoado na presença dEle.